Olá, pessoal, nós estamos aqui hoje para apresentar a correção de algumas questões da atividade sobre vírus que a gente postou na semana passada. E aí, no caso, a gente quer apresentar para vocês algumas questões que eu escolhi e comentar sobre Constituição e como essas partículas atuam, ok? Então, vamos lá. A primeira questão que a gente quer discutir seria a questão 4, que fala que os vírus são piratas biológicos, porque invadem as células, saqueiam seus nutrientes e utilizam as reações químicas das mesmas para se reproduzir. Logo em seguida, os descendentes dos invasores transmitem-se a outras células, provocando danos devastadores. A estes danos dá-se o nome virose, como a raiva, a dengue hemorrágica, o sarampo, a gripe e etc. De acordo com o texto, é correto afirmar. Aí ele fala o seguinte: A. Os vírus utilizam o seu próprio metabolismo para destruir células, causando viroses? Está errado. Os vírus, eles não possuem metabolismo. Eles se fixam na parede das células, nas membranas das células, e as destroem para a reprodução e formação de novos vírus, ok? Letra B diz o seguinte: os vírus utilizam o DNA da célula hospedeira para produzir outros vírus. Está errada. Os vírus, eles utilizam o mecanismo da célula hospedeira para multiplicar seu DNA. Utilizando-se do mecanismo de reprodução, os vírus vão forçar a replicação do seu DNA na célula e produzem novos vírus a partir dessa ação. Aí esses serão liberados e parasitam outras células, quando, no caso, a célula hospedeira se rompe, ok? Então, qual seria a resposta correta? A resposta correta, gente, está na letra C. Os vírus não têm metabolismo próprio. Isso é uma afirmação correta. Eles são, no caso, acelulares. Então, a gente aprende lá no ensino fundamental que o metabolismo seria aqueles conjuntos de ações para a obtenção de energia, tá? Que ocorrem em células. No caso, o anabolismo para a construção de moléculas necessárias, o catabolismo para destruição, ou no caso, quebra de moléculas necessárias, mas com o objetivo de obtenção, no caso, de energia ou estruturas pela célula. Como a gente está tratando aqui de, no caso, partículas acelulares, então não cabe, claro, evidente, a questão deles terem metabolismo próprio. Então, a letra C seria a correta. E a letra D? A letra D diz o seguinte: as viroses resultam sempre das modificações genéticas da célula hospedeira. Isso está errado. Nem sempre as viroses promovem modificações no DNA do hospedeiro. A célula ela pode ser utilizada para multiplicar o vírus e depois ser destruída. Ou, no caso, o vírus pode adiar a reprodução ligando seu material genético ao DNA da célula, ok? E a letra E diz o seguinte: as viroses são transcrições genéticas induzidas pelos vírus que degeneram a cromatina na célula hospedeira. Isso está errado. O vírus, ele inativa a célula hospedeira e ele promove a multiplicação de cópias iguais a ele utilizando os materiais das células. Então, para essa questão, a resposta correta seria a letra C. Na questão 3, o autor afirma: todos os vírus são constituídos por. Então, ele quer saber qual a constituição, no caso, das partículas virais. Então, o que é que a gente vai comentar aqui? Que na aula passada a gente falou que a composição viral seria de quê? De ácidos nucleicos e proteínas. Não apenas vinculados a proteínas, por isso que essa primeira afirmação, DNA e proteínas, não se considera correta, e nem a última aqui que fala de RNA e proteínas. Nós temos ou DNA ou RNA combinado com proteínas, certo? E também não seria essa afirmação de aminoácidos, porque aminoácidos são a base da constituição das moléculas de proteína, e eles não são feitos disso. Então, seria a resposta correta qual?
ácidos nucleicos e proteínas envolvidos por uma cápsula proteica que a gente denominou na aula de capsídeos. Então, essa seria a resposta correta para a questão 3, ok? E na questão 5, o autor afirma: os vírus, eles não são considerados seres vivos por muitos autores, uma vez que não são capazes de realizar atividades metabólicas fora de uma célula. Por essa razão, eles são chamados de, primeiro, para que eles possam utilizar, no caso, né, aí, as funções, certo, de multiplicação, eles usam os mecanismos de uma célula. Então, eles vão parasitar essa célula, no caso, certo? Então, eles vão adentrar na célula, certo? E vão parasitar. São obrigatórios em termos de parasitismo, por quê? Porque sem o mecanismo da célula, ele por si só não consegue se reproduzir. Então, o que é que a gente pode chamar esse organismo de quê? De parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê? Porque ele precisa utilizar o mecanismo das células para efetuar o processo de multiplicação, certo? Ele força a célula a trabalhar para multiplicar, no caso, a partícula viral, ok? Então, o que é que seriam os bacteriófagos? Seriam, no caso, vírus que atacam bactérias. A gente vai falar um pouquinho na parte 2, na aula de vírus, tá? Sobre os bacteriófagos. Então, não são chamados, ok? De bacteriófagos, não são. Eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Seriam organismos metabolicamente inativos? Não, primeiro que vírus não tem nem célula, então ele não pode nem ser chamado de organismo, ok? Isso aqui já morre aí mesmo no início. Parasitas intercelulares? Não, eles entram na célula, dentro da célula. Inter seria entre duas células, então essa afirmação também está incorreta por conta desses termos. E a letra E segue a mesma coisa, eles não passam só pelas células, eles utilizam o mecanismo obrigatoriamente para se reproduzir, então não são inquilinos, tá? Eles vão se apossar literalmente do sistema das células para efetuar a sua multiplicação. Então, gente, o que a gente tinha para apresentar para vocês, certo? Era isso com relação a essa correção, e a gente vai se encontrar em um próximo momento com a parte 2 sobre vírus. Obrigada.